Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma aula de Sociologia para tentarmos compreender uma breve análise do que é o trabalho. Bom, o trabalho na sociedade, ao longo de sua história, em diferentes localidades pelo mundo afora, né, ele é apresentado de diversas formas de organização, né? A gente tem diversas formas de relações do trabalho e isso tudo foi mudando ao longo do tempo, né? O que é o trabalho de forma bem resumida? Toda atividade humana, remunerada ou não, com o objetivo de produzir um objeto ou serviço para satisfação humana, né? Para realizar, para suprir as necessidades do ser humano. Claro que essa definição é uma definição atual do que é o trabalho, né? Bom, aí a gente começa a pensar, trabalhar é apenas a gente ir ganhar o nosso dinheiro para ter o nosso sustento. Não é só um meio de subsistência, né? Ganhar um salário para sobreviver. Não, é mais do que isso. O trabalho é principalmente uma forma de transformação do mundo em que vivemos. Bom, se a gente pensar na questão do mundo moderno, né, há uma centralidade do trabalho, né? A gente passa muito mais tempo nele do que em casa, né? Aí a gente tem a questão da criação da identidade social como elemento do seu próprio eu, né? A gente começa a entender a partir da primeira pergunta: quem somos? O que fazemos? O trabalho fala pelo indivíduo. Veja bem, muitas vezes a gente, quando vai se reportar a um grupo social, a alguém, a gente quando vai fazer, colocar o nosso currículo numa empresa, ou simplesmente a gente vai ter as nossas relações sociais, individuais do dia a dia, a gente começa a pensar na primeira pergunta: o que você faz? Muitas vezes não é o que você é, quem você é, né? A pergunta, quem você é? Mas às vezes a pergunta mais incisiva, antes do quem você é, o que você faz? E aí, o que você faz, que é relacionado muitas vezes ao trabalho, repercute no seu próprio ser, né? Então, é a questão da frase aqui: o trabalho fala pelo indivíduo. Bom, um desempregado, ele tem uma sensação errônea, né, de perda de função social. Para você ver a tamanha centralidade da função do trabalho falando pelo próprio indivíduo, a função social do trabalho falando pelo próprio indivíduo. Gente, um desempregado, antes dele ser desempregado, ele é um cidadão. Se ele está cumprindo as obrigações dele como cidadão, que a gente vai falar mais numa aula à frente, o que é cidadania, o exercício da cidadania. O exercício da cidadania, ele é pautado basicamente em dois princípios básicos: você tem direitos e você tem direitos de estar inserido na sociedade, sendo representado, sendo protegido por esses seus direitos, né? Mas você, por outro viés, você tem os seus deveres como cidadão. Então, se você cumpre os seus deveres e exige os seus direitos e faz com que esses direitos sejam respeitados, você exerce a cidadania, né? Não é porque você é um desempregado que você não tem mais função social nenhuma, mas a centralidade no trabalho, ela é tão forte que o que fazemos, né, tem a própria
questão da resposta que o trabalho muitas vezes fala pelo próprio indivíduo, né? Bom, o significado do trabalho, ele foi mudando, né? Épocas históricas diferentes, sociedades distintas, portanto também diferentes, a gente foi tendo a mudança, né, do que é o trabalho, ou do que foi o trabalho no passado, como foi o avanço da etimologia do que é o trabalho em si, até chegarmos hoje. Bom, Tomás, em 2010, disse o seguinte, né? Organizações tribais, né, de povos tradicionais, a necessidade do trabalho é o seguinte: a necessidade de se trabalhar nessas sociedades tradicionais, ela é uma necessidade praticada por todos, né? Todos fazem quase tudo. Agora, a partir do momento em que a gente passa a ter este avanço na sociedade, a sociedade passa a ter cidades mais infraestruturadas, maiores, né? Uma maior exigência de organização social, precisou ter, e aí veio a divisão social do trabalho, a especialização do trabalho, e aí a gente começa a perceber que numa aula à frente a gente vai entender a questão de um breve histórico do avanço do trabalho, né? O que é o trabalho para Durkheim? Olha aqui, ó, a divisão social do trabalho, ela foi relacionada por Durkheim, né? Agora, quando a gente fala na questão do trabalho, da exploração do trabalho, né, alienação do trabalho, o trabalhador explorado pela burguesia, já foi Karl Marx. E o Max Weber, ele faz uma analogia da relação do trabalho com a religião, né? A gente precisa ter uma disciplina que parte do princípio da religiosidade para ter um avanço, um sucesso profissional. Mas isso aqui está numa aula futura, né? Voltando aqui na questão da introdução do que é o trabalho, a gente percebe o seguinte: na antiguidade, o trabalho ele era visto como uma atividade não digna, né? Era um trabalho exercido por escravos, escravidão, né? Antes, os nobres, os oligárquicos, né, pertencentes da alta oligarquia, eles não precisavam trabalhar. A questão de o trabalhador, ele pagava o escravo, perdão, ele comprava o escravo não paga, ele não recebe salário, né? Ele pagava para ter o escravo, ele comprava o escravo como uma mera mercadoria. Então, o trabalho era relacionado com uma forma de escravidão, né? Olha como mudou. Hoje, o trabalho é visto como o trabalho dignifica o homem, né? Agora, a gente começa a entender que esta centralidade do trabalho, né, toda essa mudança histórica do trabalho, ela vai ser entendida melhor na próxima aula, quando a gente falar sobre um breve histórico sobre o trabalho. O que é o trabalho na visão dos três principais autores pilares da sociologia, né? Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Um abraço, até logo, pessoal.